Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que vai ao ar toda semana, trazendo para o nosso público um tema, um aspecto da história da ciência, da tecnologia, de toda essa parafernália que invade a vida moderna contemporânea, mas que tem uma história muito longa e que, através do debate, Nova Estela procura trazer questões, informações, comentários, reflexões sobre a nossa ciência. É um programa realizado já há mais de um ano aqui no Museu da Imagem do Som de São Paulo, o MIS, né, que aos poucos vai se tornando bastante conhecido de São Paulo e do Brasil, através de exposições POPs, né, que estão atraindo muita gente para o museu, e que realiza também, através da rede MIS, uma série de atividades voltadas à reflexão sobre a ciência. A Nova Estela conta com apoio do programa de pós-graduação em História da Ciência da PUC São Paulo e traz a cada semana um professor, um convidado para o debate. Essa semana nós temos novamente uma convidada muito especial, a professora Lucy Banks, a professora da Unicamp, com formação em pedagogia, psicologia, linguística, que trabalhou no Brasil, na França, na Suíça, e que já conversou conosco um programa inteiro do Nova Estela sobre o pensamento e a linguagem, Piaget e Vygotsky e vários outros autores, mas que volta aqui para aprofundar o tema através de uma área de pesquisa da professora Lucy, que é o estudo da linguagem, do pensamento no selvagem. Tá? Como é que é essa história, Lucy? Você foi para a selva? Pois é. Bom, José... Muito bem-vinda. Obrigada, novamente. Mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E é interessante porque esse tema né, do selvagem, do Aveyron, é um tema que eu, enfim, já tratei, né, algumas vezes fui ao programa da PUC, de História da Ciência, para conversar com os alunos, né, e em outras várias situações, né. E, de fato, se a gente for pensar bem, é um tema que interessa, sem dúvida, a história da ciência, mas interessa também a várias outras áreas, né? A área da educação, de um modo geral, a área da psicologia, a área da linguística, filosofia, etc. Né? E ele ficou, digamos, é interessante, porque essas histórias dos meninos lobos, meninos russos, né? É uma longa história, né? Recentemente, mas na década em 2006 precisamente, houve um livro de uma antropóloga francesa chamada Lucienne Strivet, chamado Crianças Selvagens, Enfants Sauvages, no plural. Né? Fez um levantamento. Faz um levantamento, faz uma discussão muito interessante. Ela pega centenas de casos, né, que se conhece, né, pegando lá desde o início, desde a cesareia, Procópio de Cesareia fala de um caso, etc. E ela vai passando pelos mais conhecidos, pelos mais famosos, né, e chega até o século XX, né, trazendo histórias parecidas ou semelhantes entre si sobre essas crianças que, de alguma maneira, estão fora do convívio social, né, por diferentes razões, algumas das quais a gente nem imagina, nem conhece. Né? Então, é muito interessante pensar nesses casos, e esse especificamente, o caso do selvagem, do Aveyron, é um caso que se tornou famoso na França, e, inclusive, ele teve uma repercussão muito grande mais recentemente, no século XX, porque houve um filme muito interessante de um cineasta famoso, né, bem conhecido no Brasil também, que é o François Truffaut. Será tema de exposição aqui no MIS. Que beleza, pois é, fiquei sabendo, fiquei muito contente, né, porque é realmente um cineasta extremamente interessante. Como chama o filme? O filme em português se chama O Garoto Selvagem. Garoto Selvagem. O Garoto Selvagem. De vez em quando ele passa em alguns cinemas, algumas salas aqui de São Paulo, né? Na França ele está sempre em algum local. Você pega o Periscope e você encontra, ele está sempre em algum cinema da cidade, né?
porque realmente se tornou um clássico, digamos, né? E trata de um tema que interessa ao público em geral e interessa aos pesquisadores, de fato, né? E de fato, os fatos relacionados a esse menino, na verdade, são os seguintes. Existe uma farta documentação, não por acaso também, né, ligada também ao interesse que esse caso despertou entre o final do século XVIII, na virada para o século XIX, entre 1799 e 1800, aparece esse garoto numa floresta no sul da França, e aí se percebe que ele é muito estranho, é um ser muito estranho, parece gente, parece um ser humano, mas ele anda de quatro, ele não tem linguagem, ele, claro, não usa roupas, né? E é um depravado. É um depravado, né, tem, né, ele grunhe, né, ele tem uns grunhidos, emite uns sons estranhos, os grunhidos e tal. Se alimenta, né, de vegetais, era vegetariano, né, não come, né, aparentemente não caça, né, ele só come aquilo que ele consegue pegar das árvores, raízes também, né, que ele tira da terra. E ao mesmo tempo ele acaba sendo levado à civilização, digamos, ao meio, né, um pequeno vilarejo, e lá já algumas pessoas se interessam por esse menino e ele acaba sendo enviado para Paris, né, do sul da França, ele acaba sendo enviado para Paris. E aí as autoridades, né, começam a se interessar por ele. Por que ele é enviado para Paris? Porque em Paris já existia um Instituto de Surdos Mudos, que tinha sido inaugurado, fundado por um abade muito importante, chamado Abbé de l'Épée. Todas as pessoas que estudam a história do surdez, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, conhecem a história desse homem, né? E sabem o quanto ele tinha já feito, a partir do século XVIII, pela educação de surdos. E havia esse instituto, então começa a se pensar que talvez ele seja surdo, por isso não fale, né? Então, por isso ele não tem a fala. E aí ele é levado para lá e é examinado pelos cientistas da época, né? Entre esses cientistas estava Pinel, o famoso professor Pinel, que já era famoso, já era um homem de mais de 50 anos e tal, né? Já havia escrito muita coisa a respeito, né, das pessoas doentes, né, e tratava das pessoas que estavam em Bicêtre, né, que era o hospital importante que tratava desses casos. Não era o Pinel ainda, o hospital. Pois é, depois Pinel foi ser no Brasil, né? A gente tem cada vez, e tem muita gente que não sabe que o Instituto no Rio de Janeiro, né, se chama Pinel, justamente em homenagem a esse professor famoso, né, ligado à história da psiquiatria, né? E aí Pinel, há uma espécie de um debate, né, de uma polêmica que se cria, digamos, entre Pinel e um dos seus jovens alunos, que era o professor, um jovem chamado Jean Itard, Dr. Jean Itard. Itard. E aí o Pinel vai dizer o seguinte, ele examina o menino e diz, esse daí é um caso de uma dessas crianças que já ou nasceu com problemas, ou teve problemas desde a infância, desde a pequena infância, e foi abandonado pelos pais que não sabiam o que fazer com ele. Ele não é educável, ele não é uma criança educável, não há muita esperança num caso assim. E o diagnóstico dele é bem claro, né? O menino foi abandonado por apresentar uma série de problemas e ele não é educável. O Itard, já jovem otimista, né, diz, eu não acredito que seja isso. Na verdade, há uma série de indícios que levam a crer que ele está assim, porque ele foi abandonado. Ele foi abandonado um pouco mais tarde, e aparentemente ele tem uns 12 anos, então deve fazer pouco tempo, né, uns 3, 4 anos talvez, que ele tenha sido abandonado, senão ele não teria sobrevivido, não é? E ele realmente tem essas características porque está fora do convívio social, não é? Ele é uma criança abandonada, ele é realmente um... Aparentemente ele parece imbecil, ele, né, que era uma das características do pessoal que estava lá em Bicêtre, mas na verdade ele tem essas características porque ele foi abandonado. Trazendo esse menino para a civilização, né, tentando educá-lo, nós vamos conseguir resultados importantes e interessantes, etc. Então, era divergência, né? É uma divergência interessante, né?
E aí ele recebe o subsídio do governo, né? Não esqueça que também estávamos no período pós-Revolução Francesa, não é? Onde as pessoas, a educação passa a ser um direito de todos, não é? E começa a se preocupar, inclusive, com esses que antes estavam marginalizados, não é? E então ele recebe um subsídio do governo para educar essa criança, com a ajuda de uma senhora que era governanta da casa dele, chamada Madame Guérin, que tem, segundo ele mesmo, assim, cuidados de uma mãe, não é? E os dois, então, vão tentar fazer alguma coisa para essa criança. E o interessante é justamente, pelo fato dele receber subsídios do governo, ele tem que fazer relatórios, não é? Ele tem que escrever alguma coisa, dizer o que está acontecendo com o menino. E ele, então, faz esses relatórios que são preciosidades, eu diria, né, de relatórios científicos, né, porque lá então ele fala quais são os objetivos que ele tem, o que ele espera fazer com esse menino e quais são os resultados. Ele vai descrevendo o que vai acontecendo, o que ele vai fazer com o garoto e, ao mesmo tempo, vai comentando também os resultados que ele vai tendo, né? E aí, se alguma coisa não dá certo, ele revê, né, o que ele está fazendo, né, os métodos, como ele chama, né, os métodos, vamos ver o que eu posso fazer, como é que eu vou mudar o método para tentar fazer com que eu tenha, né, resultados, né? E duas questões principais recebem um cuidado muito especial dele, né? São dois objetivos maiores dele. Um é o de despertar a sensibilidade do menino, né? Porque ele diz o menino é insensível, né? Ele pega os diferentes órgãos do sentido, né? As diferentes sensações, ele diz o menino, por exemplo, é indiferente ao quente e ao frio, não é? Ele é indiferente ao calor e ao frio. Ele pode ficar sem roupa, por exemplo, num lugar extremamente frio, né? E ao mesmo tempo ele pode pegar coisas quentes do fogo, batatas que foram cozidas lá, ele pega sem dar a impressão de estar sentindo calor, né? Então nós precisamos fazer alguma coisa para ele ter o tato, né, o sentido do calor, do frio, por exemplo, de uma maneira um pouco mais apurada, né? E ele faz isso com cada sentido. É interessante porque a partir disso que ele vai escrevendo e desses objetivos, o que a gente nota são as diferentes ideias da época a respeito de como adquirimos o conhecimento, né? Então, quando ele fala sobre essa sensibilidade, é no sentido de fazer com que o menino tenha apurado as suas sensações, né, e que isso possa levá-lo a ideias, não é, e a um conhecimento a respeito do mundo no qual ele vive, né? Então não é pelos sentidos em si, mas é pelo o que isso vai trazer também de benefício para o desenvolvimento das funções intelectuais, né, e do pensamento, né, então, é tudo isso que está em jogo. Então, os sentidos são fundamentais. Então, ele vai falando do olfato, da gustação, e do ouvido e da visão, né? E o ouvido para ele é especialmente importante, porque aí vem o segundo grande importante objetivo dele, é fazer com que o menino fale, né? Fazer com que o menino adquira a fala. E aí ele vai percebendo também o seguinte, que o menino não é surdo. Então, se não é surdo, por que não fala, não é? Então, geralmente, as duas coisas vão juntas. É mudo, né, porque é surdo, né? E é interessante, porque aí ele vai dizer, ele é sensível a alguns sons, e aí, então, dá a impressão que ele tem um ouvido que discrimina alguns sons e não outros. Por exemplo, ele não é capaz de discriminar sons muito fortes. O som de um tiro, por exemplo, ou de um barulho muito forte, alguma coisa que cai atrás dele, isso não o sensibiliza, ele não parece sensível. Mas, ao mesmo tempo, uma noz que é cortada, que é esmagada atrás dele, isso ele ouve, porque tem a ver com as necessidades alimentares dele, né? Então, ele diz, eu tenho que tornar esse ouvido mais apurado, né? Até para ele começar a entender melhor os sons da fala, né? A música da fala, ele diz, né?
então eu preciso torná-lo. Então ele começa a fazer também uma série de exercícios para ver se o menino consegue tornar, né, se tornar mais sensível a certos sons, né? E faz experiências muito interessantes. E aí a gente vê, né, e para a história da ciência eu acho que é muito importante, ver as ideias de Condillac, né, que é um filósofo do século XVIII, importante e tal, que ele até cita de vez em quando nos relatórios dele, e ele vai ver, então, ele vai colocar à prova aquelas ideias. Ele diz, bom, Condillac fala né, do Tratado das Sensações, né, da importância dos sentidos, então vamos ver se isso realmente é importante e como. E vai tentar desenvolver, né, cada vez melhor esses sentidos. Bom, a história não se termina bem. O menino, na verdade, ele escreve 2 relatórios, né? Um em 1801, que é logo depois que o menino é encontrado, 6 meses depois do trabalho dele, e outro bem mais tarde. No primeiro relatório, quando ele termina, ele está muito feliz. Ele diz, durante um espaço curto de 6 meses, a gente teve um progresso importante em muitas coisas, ele vai fazendo a descrição, né? Quando ele vai escrever o outro relatório, alguns anos depois, dá a impressão que ele escreve o relatório apenas porque ele tem que escrever o relatório, né? Ele desanimou. E ele está totalmente desanimado, e ele fala isso claramente, né? Ele diz, realmente muita coisa eu não consegui fazer, e uma das maiores frustrações dele não fala. É do menino não ter nunca conseguido falar, né? E ele diz, eu tive que abandonar o menino ao seu mutismo incurável, não é? E ele abandona, então, o projeto dele, afinal, porque era o projeto educacional, né? Eu acho que essa história é muito interessante pelas questões que aborda naquele momento, né? São inúmeras, né? Mas também uma série de outras questões que são levantadas, né? Uma vez, uma reunião científica em que nós passamos o filme na Universidade de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, estava presente o professor Bento Prado. E ele fez uma discussão muito interessante. Professor da filosofia. Da filosofia, ele trabalhava na filosofia lá, né? E ele dizia assim, é interessante porque há sucessos banais e há malogros muito importantes e muito ricos. E o malogro né, isso que não deu certo no ITAR, né, no empreendimento do ITAR, é extremamente importante, porque dá para você falar disso, né, falar do que foi possível fazer, do que não foi possível fazer, e são resultados importantes e que trazem uma série de reflexões da maior importância, né? E eu acho que nos dias de hoje é muito interessante você pensar, veja só, né, existe toda uma série de importantes reflexões, seja no nível político, no nível da escola, na educação, no nível da psicologia, etc., sobre essa famosa, né, integração das pessoas que têm os mais variados problemas ao meio social, né? Então, são os que têm problemas de visão, de audição, as crianças, né, autistas ou deficientes mentais, enfim, né? As mais variadas. Como é que você vai integrá-las ao mundo social, à convivência social? E também como é que você faz, o que você faz do ponto de vista educacional, né? E o ITAR, né, e o trabalho que ele faz com o garoto, é um bom exemplo de muita coisa que não deu certo. E por que não deu certo, você pode refletir por quê, né? Pensar por que não foi possível, né? E também, provavelmente, uma das questões fundamentais do ITAR era, a gente tem a impressão, lendo os relatórios, que ele não é muito atento ao que o menino é capaz de fazer, né? Ele vai de uma maneira um pouco direta demais, né? Ele tem as ideias dele, tem a filosofia dele, ele tem as bases filosóficas, epistemológicas dele lá bem, né? Ele está bem ancorado no saber da época, porque ele era um cientista, e ele quer chegar a certos resultados usando os métodos que ele acha que são adequados, né? Que é muitas vezes, eu acho que o que os professores, né, muitos de nós fazemos, né?
E ele é muito pouco, ele ouve muito pouco, está muito pouco atento àquilo que o garoto é capaz de fazer, não é? E ele deixa isso meio de lado. Às vezes até ele coloca lá no relato, fez tal coisa, mas dá a impressão que ele não vai justamente pela linha que o próprio menino, né, a quem ele deu o nome de Vitor, né, o Vitor do Aveyron, o que esse menino pode indicar para ele de caminho importante mesmo, né? Ele está cego, ele está completamente, né? Que é talvez o que muitas vezes a educação em vários momentos faz e tem feito, né? Você parte, né? Você tem uma filosofia, você tem uma política, você tem ideias muito claras a respeito do que deve fazer, mas você é atento àquilo que o outro traz para você, né? Aquilo que ele está tentando dizer para você das mais, até o Vitor do Aveyron, que não falava, mas ele dava respostas e, né, pelas ações dele, né, que afinal ele tem aquilo que o Itard também diz, ele tem uma linguagem de ação, né? Ele fala através de mímicas, de pantomimas, não é? Mas o Itard achava que isso não era suficiente. Com as pantomimas ele consegue se comunicar, fazer coisas muito interessantes, né? Por exemplo, se tem uma pessoa que chega na casa deles, uma visita incômoda, né? E o menino está achando que a pessoa já está na hora da pessoa ir embora, ele dava o chapéu, a bengala, né? E punha na cabeça da pessoa, né? Indicando o caminho da saída, né? Então ele tinha assim uma linguagem de ação muito clara, muito, né? Mas para Itard isso não era suficiente, né? Ele precisava aprender a falar, né? Precisava da fala. Bom, e para isso ele vai justificar por que ele precisa da linguagem, de uma linguagem articulada, também se baseando em Condillac e tal. Mas eu acho que a pesquisa dele, o trabalho, a gente pode falar de pequenos experimentos mesmo que ele faz com o garoto, né? Porque ele levanta hipóteses e vai, procura, etc. Tudo isso são extremamente importantes e enriquecedores para a pessoa que vai trabalhar hoje em dia, principalmente com essa população, digamos, que é diferente daquilo que nós chamamos de normal, né? Que a gente sabe também que é um termo também um pouco discutível, né? E só para a gente terminar essa história em particular, quer dizer, no final, o que a gente sabe é que o garoto não... O Vitor não vai muito longe. Não vai muito longe, pelo menos de acordo com os critérios, né, do Itard, com aquilo que ele esperava, com as expectativas todas dele. É interessante porque aí, evidentemente, ele já é um homem, né, já tem, supõe-se que ele ficou alguns anos, então ele já está com 20 anos ou mais. Ele tem que sair do instituto, né, deste Instituto de Surdos Mudos, né, de crianças surdas. E aí o que acontece? Ele acaba... o interessante é isso, que ainda com os subsídios do governo, né, financiamento do governo francês, ele continua vivendo com a Madame Guérin até aproximadamente, supõe-se, a idade de 40 anos. Né? Então ele está fora do instituto, vivendo com essa senhora, numa residência, etc., aos cuidados dessa senhora. Mas que se saiba, quem escreveu a respeito dele mais tarde, ele continua com uma vida solitária e sem ter sido aprendido a falar. Hoje em dia, certamente, os termos evidentemente não eram usados dessa forma. Seria uma criança autista, não é? É aquilo que nós chamamos de autistas, né? Que evidentemente é um conceito que só foi desenvolvido no século XX. E esse é o padrão, mais ou menos, Lucy? Você deu logo no início do programa, né? Você mencionou esse levantamento da antropóloga, né? E esse é o padrão, mais ou menos, de todos os casos dos meninos selvagens? Justamente, o que ela atenta, é interessante porque o que ela vai mostrando é que há casos, como cada caso, né? Cada caso clínico, digamos assim, né? Os casos são muito variados, né? E apareceram em diferentes momentos, diferentes lugares, né? Diferentes situações, né? Alguns a gente não sabe nem se são meros, fazem parte de mitos, coisas que talvez não tenham existido, ou uma pessoa só escreveu a respeito, não se sabe muito bem, né? Mas o padrão, digamos, o que há em comum são certos hábitos, né?
essa maneira, por exemplo, de se deslocar num ambiente que não é comum para nós, para os humanos de um modo geral, né? Fora do ambiente social, então, justamente, às vezes andam de quatro, a linguagem, se ela existiu, ela, né, desaparece. Então, há casos muito, muito variados, né? Um caso mencionado por vários autores e que parece ter tido um pouco mais de sucesso, não por acaso, foi o caso de uma menina que se sabe que ela conviveu junto com uma outra, não é? Então ela não estava totalmente isolada, só que quando a encontraram ela já estava sozinha. Mas ela foi capaz de contar que ela tinha uma companheira, que tinha uma outra menina junto com ela, né? E elas foram abandonadas. O interessante do caso desse livro da Estrevet, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz: os selvagens atuais não se encontram mais nas florestas, a gente pode encontrá-los no ambiente urbano, né? E aí ela, inclusive, comenta, né? Ela fala de várias categorias e tal, né? Mas ela comenta um caso que foi muito comentado nos anos 70, nos Estados Unidos, de uma menina chamada Jeannie, né? Eu não me lembro exatamente, acho que na Califórnia, né? Ela foi encontrada vivendo totalmente isolada dentro de um quarto. Eu achei que foi bastante interessante. Hoje a gente foi menos acadêmico no sentido da exposição por ter essa relação tão concreta com o selvagem, né? Apesar de, como você mostrou, quanta coisa da história do conhecimento, a história da ciência a gente tem nesse caso em particular. A Nova Estela Ciência em Debate vai se despedindo mais uma vez, esperando ter o nosso telespectador de volta a semana que vem. Estaremos com mais um programa gravado aqui no MIS São Paulo, com o apoio da Fundação SM, que nos apoia em várias atividades aqui no MIS, e sempre com a ideia das novas estrelas, né? Novas estelas, que iluminaram lá na Renascença as mentes, abrindo novas perspectivas. A gente encerra com a expectativa que novas estrelas nos iluminem no presente.